amado, venhamos te louvar, venhamos te glorificar, venhamos te exaltar, Senhor, pelo dia, por tudo que já fizemos, pelas tuas bênçãos e pela tua graça. Venhamos te pedir em nome de Jesus, que tu venha, Senhor, estar abençoando, Senhor, esta reunião, que tu venha, Senhor, estar sendo conosco, nos dando a tua bênção, nos dando a tua graça, falando aos nossos corações aquilo que tu tens para nós no dia de hoje. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Aleluia. Sim. Hoje nós vamos estar conversando sobre um texto que está lá em Romanos 8. Eu vou começar a ler do versículo 28, tá ok? Que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas, sendo levadas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daqueles que nos amam. Paulo está nos dizendo que Deus nos conheceu antes de todas as coisas e nos predestinou a quê? O que vocês acham? O que Paulo está falando aqui? Por que nós somos predestinados? Por quê? Não, para quê? Para quê? Nós somos predestinados a... Eu, por exemplo, a fazer o bem para todos. A ouvir o Evangelho e procurar pôr em prática. Não roubará. Entendi. Então, uma das coisas que você disse é correta. Nós somos predestinados a ouvir o Evangelho, a dar ouvidos a Ele, a aceitar a Jesus e a viver uma vida com Deus. Mas então existe predestinação? Todos nós somos predestinados a isso. Todos nós. Porém, temos aquilo que se chama livre-arbítrio, que Deus nos formou com Ele. Isso mesmo. Você pode ser predestinado a... Agora, se você vai tomar posse disso ou não, aí cabe única e exclusivamente a quem? A nós mesmos. Tudo bem? Tá certo? Então, outra certeza é: somos todos destinados a... Qual é uma outra certeza de quando a gente nasce? Qual é a outra certeza que nós temos? A vida, a morte. A vida e a morte. Que você nasceu e que um dia você vai partir. Não fala morte, que eu tenho pavor. Vamos fazer um nome melhor: partida. A minha partida está chegando. Ai, que horror. Certo? Mas também uma outra certeza que Paulo nos diz aqui, que se nós estamos em Cristo, nós também
somos destinados ao quê? Destino. A vida eterna. É verdade. Por quê? Porque Jesus nos justificou. E aí ele continua aqui no texto e diz o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Aí ele fala: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes todos nos entregou, porventura nos dará graciosamente a ele, a nós, todas as coisas? Todas estas coisas, o que Paulo estava falando antes? Da vida eterna. Obrigado, filho. Que nós somos destinados a ter a vida eterna desde que nós permanecemos em Cristo. E aí depois ele continua. E nos entregou e nos dá isso graciosamente, ou seja, de graça. É para todos. Agora, se todos vão aceitar ou não, aí depende única e exclusivamente de cada um. É uma decisão. Não é simplesmente, eu tenho escutado muita gente virar e falar assim: eu já aceitei Jesus, creio em Deus, creio que Jesus é o Messias, lindo, bonito, maravilhoso, eu estou salvo. O que os irmãos acham sobre isso? Não. O que Jesus fala sobre isso? Se eu estiver em vós e as minhas palavras estiverem em vós, vocês têm a vida e a vida eterna. Mas se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós e permanecerem em vós, aí sim vocês têm direito à vida eterna. Tudo bem? Então aquele papo, foge desse papo assim: aceitei a Jesus, beleza, estou lindo, bonito, maravilhoso, eu tenho direito à vida eterna. Não é bem assim. A partir do momento que eu permaneça dentro da palavra, eu tenho a vida eterna. Eu tenho que estar ligado a Deus. E tenho que ter o meu advogado. É isso que Paulo fala aqui, ó. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, a qual está à direita do Pai, e também intercede por nós. Eu gosto muito da palavra de Deus, por quê? Porque ela nos deixa exemplos claros e exemplos atuais, né? Você já alguém de vocês já assistiu um julgamento? Não. Já participou de um julgamento? Eu, quando trabalhava em Osasco, participava de uma empresa, trabalhava numa empresa onde o chefe de departamento pessoal, a esposa dele era promotora pública em Osasco. Aí o que ele fazia? Ele pegava a lista de funcionários, ela precisava de pessoal para participar do júri público. Aí ele pegava a lista de funcionários e verificava aqueles que tinham determinadas características. E eu nessa época estava na faculdade. Então, vira e mexe, eu era convocado para ir lá no júri de Osasco. E eu não sabia o porquê, porque eu falei, nunca tive problema com a justiça, nem nada e tal, mas mantenho meu título eleitoral em dia, estou em ordem, que não sei o que e tal, até que um dia, eu saindo do júri, vi ele indo buscar a mulher dele lá. Aí eu virei depois no outro dia lá na empresa: Isidoro, tudo bem e tal. Eu vi você lá no fórum. Ele falou assim: a minha esposa é a promotora pública do julgamento que vocês estavam lá. Eu falei: é por isso que eu sou convocado. Ele falou: é por isso que você é convocado. Tem outros funcionários da empresa que também vão. Mas vocês ganhavam o quê? Nada. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Porque o julgamento, por exemplo, que ele foi lá buscar a esposa dele,
começava às 8 da manhã, era um julgamento de um assassinato. O cara tinha, acho que uns 15 assassinatos nas costas. Meu Deus! E ele começava às 8 da manhã, encerrava às 5 da tarde e só parava para o almoço, nós não podíamos falar com ninguém. Eu fiquei 3 dias nessa lenga-lenga. Meu Jesus! Mas era convocado, você tinha que ir. Nossa. Tá ok? E no julgamento, você tem lá a acusação, você tem lá o juiz e você tem o advogado de defesa. A defesa, E você tem o jurado, as testemunhas. Nossa. Na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual nós temos um justo juiz, que a palavra diz, Deus é o nosso justo juiz. Tudo bem? E ele nos julgará pelos nossos atos, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, daquelas que não foram perdoadas, daquelas que não foram pedidas perdão. E nós temos um advogado. Aí a gente fala assim, Deus é um justo juiz, lindo, bonito, maravilhoso. Jesus é meu advogado, beleza, a causa ganha. Porém, nós nos esquecemos que nós temos também um acusador. Que nesse caso, quem é? O inimigo, não é? O inimigo, né? Pode dar nome nele, pode dar nome dele. Meio, pode falar, é o diabo. Ele é o nosso acusador. Com certeza. Você sabe por que o diabo fica ao nosso derredor 24 horas por dia? Primeiro que ele não pode chegar até nós, a não ser que nós permitamos que ele faça isso. Ele fica ao nosso derredor por causa do Espírito Santo. Tudo bem? Que é o selo. Quando ele chega perto, o Espírito Santo, opa, essa casa aqui já está ocupada. Obrigada, Espírito Santo. Rapa daqui. A não ser que eu vire e fale assim, Espírito Santo, dá uma licencinha aqui que eu vou fazer umas bagunças ali. Aí o diabo vira e fala assim, eu vou aproveitar que o Espírito Santo não está aí e cai para dentro. É verdade. É verdade mesmo. Tudo bem? Deu para entender por que ele fica ao nosso derredor? Ele não pode chegar perto, mas ele está vendo absolutamente tudo. E qualquer brechinha ele entra, né? Ele está vendo absolutamente tudo que eu estou fazendo. Está vendo? Agora, a partir do momento que eu também pisei na bola, escorreguei, dobro meu joelho, confesso o meu pecado e peço perdão para Deus em nome de Jesus, automaticamente entre o sangue de Jesus me lava e purifica de todos os meus pecados. Aí ele pode, fecho essa brecha, fecho essa porta e a acusação que ele tem contra mim já está justificada pela morte de Jesus na cruz. Mas para isso, sabe como é que funciona? Se você conversar com um advogado, ele vai virar e falar assim, todo mundo é passível de defesa. Mas para isso, eu preciso, desculpa irmãos, meu nariz está coçando, eu trabalhei com lixa hoje, tá uma beleza. Aí o que acontece? O advogado de defesa, quando você tem lá uma acusação, a primeira coisa que ele faz é sentar com o acusado, virar para ele e dizer o seguinte, falou, meu amigo, é o seguinte, eu vou te representar, mas eu preciso que você me conte a verdade. O que aconteceu? É a confissão. É a confissão dos nossos pecados. Para isso, eu tenho que virar para o advogado, contar tintim por tintim do que aconteceu, do que eu realmente fiz e daquilo que realmente aconteceu. Para que ele possa me defender. Tudo bem?
Então, o perdão só tem validade a partir do momento que haja confissão. Primeiro caso. E eu vou ter que me confessar para quem? Para o padre? Eu tenho que me confessar para o pastor? Não, eu tenho que me confessar primeiramente com Deus. Tudo bem? Para que haja a quebra desse ciclo, para que quando chegar o dia do julgamento, e todos nós passaremos por este julgamento. Quando isso vai acontecer, Cléber? Desde que Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou, desceu ao inferno, tomou as chaves do inferno, o inferno está trancado. Tudo bem? Eu gosto, brinco para chuchu com aqueles amigos meus, vai para o inferno. Eu falo, não dá. Sabe por que não dá? Porque ele está trancado. Então não tem como ir para o inferno. Depois do julgamento, rola. Até então, sem chance. Tudo bem? Aí Jesus vem, arrebata a igreja e aí sim, todos, aqueles que morreram antes do arrebatamento, da morte de Jesus até o arrebatamento, estão todos, aquilo que Paulo chama de, estão todos descansando, ou seja, todos estão dormindo e aguardam o julgamento do dia final, que só pode acontecer depois do arrebatamento da igreja. Aí tantos aqueles que morreram e aguardam esse dia, tanto aqueles que foram arrebatados e serão arrebatados, passarão pelo mesmo julgamento. Aqueles que têm os seus pecados confessados e perdoados, entram no gozo do teu Senhor. Bem-vindos à vida eterna. Aqueles que não têm, afastai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Mas eu sou crente, estou dentro da igreja e tudo mais e tal. Jesus ainda quando fala desse texto, fala destas coisas, ao término do Sermão da Montanha, ele diz o seguinte, ele falou, vai ter muitos que vão dizer, no teu nome nós pregamos o evangelho, expulsamos demônios, curamos enfermos e tudo mais, e Jesus ainda vira no final e fala assim, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Sabe o que é isso? Lembra aquela conversa? Sem confissão de pecados, não há perdão. Tem como? Isso é sério. Disso depende a nossa vida eterna. Disso depende a nossa vida eterna. E aí é inferno. Aí é inferno. Porque o livro de Apocalipse diz que é aberto as portas do inferno. Tudo bem? Mas, Kleber, pode perguntar? Pode. Então, nesse caso, né, se o inferno está com as portas fechadas, e por que ele não ficou preso lá dentro? Não. Bom seria, né? Não é? Ele não estava enchendo o saco. Porque daí não teria maldade nenhuma, né? Não. Porque ele é o rei desse mundo. O mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Deu. Nossa. Desde que Adão abriu mão. Lembra que nós viemos conversando e dizendo, irmãos, para quem Deus criou a terra? Para nós, homens. Para nós. Ele nos amou e criou o mundo para nós. Plantou o jardim, colocou Adão lá e tudo mais. Adão, isso tudo aqui é seu e tudo mais e tal. O que Adão fez? Pecou, caiu. E em vez dele se confessar, ele tentou se justificar. Chegou da culpa, né?
jogando a culpa em Eva e jogando a culpa em Deus. A mulher tu me deste. Ou seja, Deus, o culpado disso tudo é você, porque você me deu a mulher. E ela me fez cair. Se ele tivesse chegado e dito, Deus, eu pisei na bola porque eu desobedeci. Uma ordem direta sua, que não era para comer e eu comi. Deus tinha perdoado Adão. Mas Adão não, foi lá e tentou se justificar. E é o que acontece com a gente hoje, né? Sim, muitas vezes a gente tenta tecer aquilo que a gente fala assim, o pastor pregou uns tempos atrás na igreja um texto sobre quando Adão e Eva pecam, eles vão lá, antes de ter a conversa com Deus, eles tentam tecer folhas com folhas de videira para tentar cobrir o seu pecado. A vergonha, né? A sua vergonha, a sua nudez. Aí o que acontece? Conseguiram? Não. É diferente de quando você assume a sua condição. Eu pequei, e agora? Tem que pedir perdão. Com certeza. Mas o perdão significa confessar os meus pecados. Eu tenho que assumir a minha culpa. Tá certo? Aí o que acontece? Feito isso, ele entregou, o que Deus fez? Expulsou Adão do jardim, e o jardim e a terra começou a fazer o quê? É aqui isso? Não, né? Acho que é lá. Aí a terra começou a fazer o quê? Produzir espinhos, produzir cardos e tudo mais e tal. Por quê? Porque a terra, Deus expulsou Adão e Eva. E disse para a serpente o quê? A partir de agora você vai rastejar sobre o seu próprio ventre, mas você vai permanecer aqui. A chave foi tirada de Adão, Adão foi expulso do Éden, mas a serpente continuou lá. O diabo continua onde? Na terra. Aqui. Por isso que Paulo diz, o mundo jaz do ali. Essa terra é dele. Então, por isso que eu fico pensando, essas coisas, quanta maldade, né? Porque é ele que reina. Ele que reina. O homem que era para reinar aqui, era um homem que era para reinar juntamente com as características e com o caráter dado por Deus. Quando ele abre mão disso e passa esse direito ao diabo, o caráter que reina é o caráter de quem? Do diabo. Por isso que quando Jesus voltar, descer a essa terra, existe uma batalha aonde ele literalmente acaba com as potestades do mal. E aí sim ele reina. Tudo bem? Tá certo? Então, irmãs, somos suscetíveis a erros? Somos. Mas temos um advogado que está sentado à destra do Pai e que intercede por nós o tempo todo. Mas para isso, nós precisamos ser sinceros com esse advogado. Contar a verdade para ele, confessarmos os nossos pecados e pedirmos perdão. E tem uma coisa que nós precisamos nos atentar. Todas as vezes que nós oramos e dizemos o Pai Nosso, nós falamos uma coisa lá muito séria. Perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Ou seja, se eu não libero perdão àqueles que eu tenho ofendido, Deus também não libera perdão sobre a minha vida. É muito sério. Tudo bem?
Amém? Amém. Amém. Boa aula, irmãs. Por meus delitos expirou Jesus a vida e luz. Ele o castigo meu levou na ensanguentada cruz. Ó, faz-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Ó, faz-me pronto a confiar em teu excelso amor. Eu hei de ter tão fraca voz que trema ao confessar a quem com morte tão atroz minha alma quis salvar. Ó, faz-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Ó, faz-me pronto a confiar em teu excelso amor. Pois eu desejo aqui cantar tão grande Salvador. E quando for no céu morar, louvá-lo-ei melhor. Ó, faz-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Ó, faz-me pronto a confiar em teu excelso amor.